podcast Jesus Cristo Pão da Vida, porque nós estamos aqui com duas pessoas amadas, queridas. Casal, né? Um casal que eles vão trazer para você uma esperança que, assim como eles passaram, vai servir muito para você. Então não sai daí, fica até o final. Amém? Vou apresentar para vocês o presbítero Michael. Michael, né? Isso. E a missionária Valquíria, falando do amor de Deus, falando da sua conversão em nome de Jesus Cristo. E vai ser uma bênção. Valquíria, começa pra gente contando como foi sua conversão. Você sempre foi evangélica ou não? Conta um pouquinho pra gente. Eu, tipo assim, quando eu era mais nova, assim, a minha mãe, tipo, ela não tinha condições de criar a gente, né? Aí ela pegou e deu para uma família evangélica cuidar de mim, né? Porque a minha tia tinha comentado com ela que tinha uma mulher que ela só tinha filho homem e ela queria uma menina para cuidar. Aí ela deu porque ela não tinha condições, aí eu morei com essa família evangélica. E essa família eu comecei a conhecer a igreja, fui batizada, eu tinha uns 7, 8 anos, fui batizada, tudo, na igreja dela, tudo. Aí depois aconteceu um fato que o esposo dela tentou violentar eu, aí a minha mãe pegou eu de volta, né, ficou sabendo tudo e tentou estrupar eu. Aí a minha mãe pegou eu de volta, tudo, aí eu fui morar com a minha mãe. Só que aí eu fui pro mundo, né? Mas eu já conhecia a palavra, porque eu era pequena, tocava piano na igreja, eu conhecia a palavra. Aí eu voltei para casa da minha mãe. Aí eu conheci o mundo, tudo. E sempre Deus usava umas pessoas para falar para mim que Deus tinha promessa na minha vida, tudo. Só que eu não dava confiança, entendeu? Nem ligava para as pessoas falavam, queria saber de gandaia. Deus deu vários livramentos para mim. Aí eu não queria saber de nada. E aí uma vez eu conheci uma amiga, nós foi na igreja junto, Deus é amor. Aí nós ganhamos até uma Bíblia lá, lembro, e Deus falou com nós tudo, só que eu não queria saber, eu queria saber do mundo mesmo, entendeu? Aí baguncei muito no mundo, Deus deu livramento de tiros, entendeu? Já corria de tiro, andava com o que não prestava, entendeu? Aí usava droga, bebia, traficava, não queria saber de nada, entendeu? Eu queria saber do mundo mesmo. Que aí depois passou, aí eu tipo fui na igreja, tudo, conheci o meu esposo que está aqui do meu lado, que ele vai contar como nós conhecemos tudo, entendeu? Aí eu sempre pedia para Deus, antes de conhecer ele, eu sempre pedia para Deus colocar um homem na minha vida que, tipo, me desse carinho, que me ajudasse, porque o primeiro esposo meu, eu apanhava muito, era judiada, tudo, também acabei largando tudo, aí Deus colocou essa bênção na minha vida, aí eu peguei e comecei a ir para a igreja, mas nós ia para a igreja e no mundo, usava droga, vendia. Aí o meu marido, ele usava, aí eu usava, não queria saber de nada, tinha os meus filhos. Aí eu comecei a olhar, eu falava assim que eu não queria isso daí pra minha vida. E muita gente falava assim que era pra me largar dele, que tipo que eu era boba de ficar com uma pessoa assim que não valia nada, que não tinha mais jeito. Mas eu sabia que pra mim, dentro de mim, Deus tinha falado que tinha jeito. E eu queria lutar pela minha família. Aí, o que acontece? Nós bebia, ficava na madrugada, vixe, era muita droga na madrugada, bebendo, usando droga, e nós pegava de 10 quilos pra usar a noite inteira mesmo, usando droga e bebia. Aí, uma vez, o meu marido dá um trabalho pra mim, eu peguei, nervosa, loucona, dei uma facada nele, aí eu peguei e falei assim, tipo, no outro dia... Eu fiquei sabendo que eram 2 facadas. Não, porque essa foi a primeira, né? Aí eu peguei e falei assim, não. Aí eu peguei, tipo, aí no outro dia, nós pediu desculpa, eu pensei que ia dar até a polícia. Aí a polícia, o que aconteceu? Ele foi no postinho. Aí chegou lá no postinho, enfaixaram ele e tudo. Aí ele falou pra mim que a polícia perguntou se ele queria fazer como se fala? Fazer um boletim de ocorrência. Ele falou que não. Aí quando foi da outra vez, nós continuamos usando as porcarias, tudo, e eu nervosa lá, ele
dava trabalho, porque as pessoas que usam, vocês sabem que tem uma oscilação, sabe, vê bicho, as coisas. Aí ele começou a dar trabalho pra mim, eu fui e dei outra facada nele. E ele começou a espirrar sangue, ele chamava eu, me ajuda, me ajuda. E dessa vez, da outra vez, eu saí e deixei ele sozinho. Aí eu fui e ajudei ele. Aí eu entrei dentro da ambulância, fui com ele no postinho, aí chegou lá, o rapaz falou assim, você não quer fazer um boletim de ocorrência? Eu tava loucona. E eu falei assim, por mim pode fazer, que fui eu que dei mesmo. Aí ele pegou e falou assim, não vou fazer. Aí eu era o mesmo médico da outra vez. Ele falou assim, você tá esperando você morrer pro seu espírito vir fazer? O médico até falou isso com ele, tava esperando ele morrer pro espírito dele fazer o boletim de ocorrência, né? Aí eu peguei e nós não fizemos. Aí depois desse dia eu falei assim, não quero sair pra minha vida não. Porque vai acontecer eu matando ele ou ele vai matar eu e meus filhos. Como que fica? Eu falei, não quero isso pra mim não. Aí comecei a ir pra igreja. Aí comecei a ir pra igreja e sempre que mesmo que eu bebia, usava droga, eu sempre escutava aquele louvor da Bruna Carla. Que eu falava, Deus, mais uma vez segura em minhas mãos. Eu penso assim, que mesmo eu usando droga, bebendo, eu sempre falava com Deus. Eu tava pedindo pra ele segurar na minha mão firme. Entendeu? Porque, tipo, mesmo que eu não tinha força, eu sempre tava ali escutando um louvor bêbada, louca, e chorava naquele louvor. E hoje eu vejo que Deus escutou minhas orações, assim, mesmo que eu não tava coisando, por causa da, se prestar atenção nesse louvor, eu tava pedindo pra Deus segurar na minha mão, porque eu não tinha força. Eu tava falando com ele. E eu lembro... Nossa, toda vez que eu escuto esse louvor, eu lembro. Bem dizer, ele foi tipo a conversão minha, sabe? Que me deu força, que eu escutava. Aí eu comecei a ir pra igreja. Aí nisso eu peguei firme tudo e o meu esposo não ia. Aí o Deus ia trabalhar na vida dele. Eu comecei a buscar pra ele, aí eu vou deixar pra ele contar um pouco, porque ele vai contar os negócios que aconteceu de lá. Vou deixar pra ele falar um... Valquíria, mas eu queria saber assim, então... Confirma quando se fala a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. No seu caso foi, né? Com certeza. E em todos os casos, né? Com certeza. Quando a gente está na presença do Senhor, né? Tudo muda, tudo transforma, né? Deus mudou muito a minha vida. E o Michael, pelo jeito, te ama muito também, né? Conta Deus muito mudou. Isso, né? Quem conheceu nós, quem sabe da nossa história, tem gente que chega em nós e fala assim pra nós assim, como que vocês conseguiram? A gente tem bastante amizade com os outros, teve isso, outro para na rua e falava, como que você conseguiu? Porque eu fumava demais e bebia, eu era doidona, loucona. Os outros não podiam nem pisar no meu pé, eu não aceitava, nem desculpa, já queria bater, socar. Deus mudou muito a minha vida. E foi muito difícil para você sair dessas drogas? Quando você começou para a igreja, você parou. Mas foi muito difícil, teve abstinência, você teve recaída? Como foi? Não, graças a Deus. E tipo assim, os outros sempre convidavam eu para ir na igreja. Eu falava assim, quando eu sentisse no coração, eu queria ir de vontade mesmo. Eu não queria ir para a igreja para brincar. Eu falava assim, eu vou de corpo e alma. E eu sempre falei isso. E o dia que eu decidi de ir, eu falei assim, eu vou de corpo e alma. Entendeu? Os outros até duvidavam que eu ia parar com a bebedeira, com cigarro. E eu, tipo assim, o que eu pensei? Na minha família. Porque, tipo, a mulher sai de ficar a casa, a tola, destrói. O que eu falei? Não adianta eu pedir pro meu esposo parasse com as drogas ou parasse de beber e se eu continuasse. E eu pensei nos meus filhos também. Entendeu? Tem vezes a gente, tipo assim, Deus ajuda, mas só que a gente tem que dar os primeiros passos. Tem que a gente dar para ele ajudar. A parte nossa. A gente tem que fazer a parte nossa. Aí eu falei assim, não, eu não quero isso para mim. Eu quero a minha família restituída. E Deus restituiu minha família, entendeu? Eu sou muito grata por tudo que Deus fez na minha vida. E que tá fazendo ainda muito mais, entendeu? Eu só tenho que agradecer. E eu falo, nunca desista. Não desista, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Você comentou que pegou 10 quilos para poder consumir, não é nem para vender. Nós pegava direto, né, amor? Nós pegava 5, 10, uma vez na noite nós pegou quanto? Mais de 10, né? E era para vocês dois só? Para nós dois. Nós, tinha vez era uns... Tipo assim, a gente reunia os amigos, né? Amigos entre aspas, né? Tipo assim, amigos naquela época lá, né? Que a gente estava no mundo das drogas.
E a gente reunia num churrasco, na verdade não ficava nem em churrasco, ficava no cheirasco, né? Porque Churrasco. tipo assim, a gente comprava carne, comprava bebidas, refrigerantes para as criançadas, tudo, mas a gente não acabava nem degustando um churrasco, a gente ia mais para usar droga mesmo, aí jogava uma partida de truco, aí virava a noite, na hora que você ia ver já amanhecia o dia, continuava, aí a gente pegava 25 gramas, pegava 30 gramas, chegou assim, a gente já chegou a pegar 60 gramas para cheirar, tipo assim, numa noite assim, cheirava como se nada normal, até chegar tiver o último centavo no bolso, né? Porque não tinha fim, não tinha limite, não tinha data, não tinha hora, não tinha dia. A gente sempre, assim, na maioria das vezes, era tudo com os amigos, né? Na maioria das vezes era com os amigos, mas a maioria das vezes era eu e minha esposa mesmo, que a gente pegava para nós mesmo, a gente ficava curtindo, usando, até virar a noite, virar o dia. Tipo assim, graças a Deus, Deus nunca permitiu a gente usar o crack, né? Tipo assim, oportunidade já tivemos já de usar o crack, mas pela misericórdia de Deus, que a gente via a destruição que o crack fazia nas outras pessoas, a gente não queria aquilo para nós, né? Mas só que a cocaína era onde que a gente afogava, né? Era um hábito da gente, tipo um esporte da gente querer afogar nossa curtição, né? Mas na hora que passava a brisa, passava a loucura, vinha os problemas maiores ainda. Com certeza. Porque, tipo assim, a gente tava com muitos problemas, né? Qual família que não tem problema? E hoje em dia, a pessoa, quando ela se encontra na situação da cocaína, da maconha, do crack, das outras drogas, é um sentimento que ela tenta afogar na droga. Tipo assim, ninguém vai usar uma droga porque quer, por esporte. Você pode reparar que a maioria das pessoas que usa cocaína, ela tem algum problema de família, algum problema sentimental, algum problema psicológico, algum problema ela tem, que ela tenta esquecer o problema na cocaína, só que além de esquecer o problema, tá trazendo mais problema para ela, que ela tá se afundando. Mas na hora ela não enxerga isso. Não enxerga isso. E tipo assim, o inimigo, ele tipo assim, o diabo, ele tenta nos cegar, né? Entendeu? Aí depois que a gente vem conhecer a Cristo, que Cristo penetra na nossa mente, a gente começa a tirar a cegueira, né, do nosso caminho. Vocês têm noção mais ou menos de quantos anos que vocês ficaram nisso? Bastante, né? Ainda ficou uns 8, 9 anos, quase 10 anos. Daí, você que está passando por isso, veja bem. 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. 8 a 10 anos lutando, vivendo nessa vida de destruição dela própria e também de quem está ao redor, né? E aí você pensa, como que eu vou fazer, né? Porque às vezes a pessoa acha que dá um buraco que não tem mais Solução. Não tem mais o que fazer. Mas tem, porque da lama, né, que vocês estavam, hoje está na glória, né, na bênção de Graças Deus, a né? Glória a Deus. Servindo ao Senhor, né? E passando por outras pessoas que têm solução. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Ô Michael, o que você, na Bíblia, o que você mais mexeu com você, alguma palavra da Bíblia? Na palavra da Bíblia, o que mais mexeu comigo e mexe comigo até hoje, tipo assim, que foi uma experiência de vida, onde fala no 1 Lucas, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Porque para mim era impossível sair da situação que eu estava, da cocaína. Porque eu conheci a cocaína na escola, através das amizades, né? Conheci a cocaína na escola e eu comecei a usar, tipo assim, queria experimentar. Por esporte, assim, tudo, e o inimigo acabou colocando um gosto, né? De eu me viciar na cocaína. E para mim era impossível sair dessa situação, sair do vício do álcool, da cocaína, da maconha. A maconha eu usava, mas eu usava pouco, mas o que eu usava mais era cocaína mesmo. Já não fazia tanto efeito. Não fazia tanto efeito. Tipo assim, pra mim era impossível sair daquilo, dessa situação que eu tava. Pra mim eu tava no fundo da lama, aonde foi que Deus colocou uma esposa, né? Minha esposa Valquíria abençoada na minha vida, uma mulher guerreira. Ah, mas conta aí como é que você conheceu ela, como que foi esse casamento. Então, na certo Quem dia, se apaixonou primeiro? eu que me apaixonei primeiro, né? Um certo dia, eu tinha feito aniversário, acho que era de 15 anos, 16 anos, que era de 15 anos. Tinha feito meu aniversário dela, tinha ido na minha casa, que ela tinha amizade com a minha mãe, ela conheceu eu desde pequeno,
conhecia minha família inteira desde pequena, ela era casada, tinha os filhos dela e ela frequentava a minha casa. Só que nunca tinha passado na minha cabeça que eu ia casar com ela, que a gente ia ter uma família como a gente tem agora. Aí, uma certa feita, ela foi na minha casa conversar com a minha mãe, era meu aniversário. Aí Deus visitou meu coração e falou assim, ela vai ser sua esposa. Aí eu peguei e falei assim, tô ficando doido, né? Isso aí deve ser coisa da minha cabeça. Aí Deus falou bradou no meu coração, fortemente no meu coração, começou a queimar, pular. Aí eu cheguei na minha irmã e falei assim, Michele, Deus está falando no meu coração que a Valquíria vai ser minha esposa. Aí minha irmã falou assim, você tá ficando louco. Eu falei assim, outra, né, vai sair numa balada, eu não sei que balada que é, mas ela vai ser minha esposa. E ela não vai sofrer mais do que ela tá sofrendo agora. Aí minha irmã falou assim, você tá ficando louco da cabeça, você bateu a cabeça. Aí ela começou a dar risada na minha cara. Eu falei, não, você vai ver, você vai estar nessa balada um dia. Aí passou o tempo, foi passando os anos. Aí quando eu tinha 17 para 18 anos, né, tinha perdido minha mãe já, né? Minha mãe tinha sofrido um acidente uma tragédia com o trem colidiu com o ônibus. E aí a gente foi numa balada, ela tava lá nessa balada. Aí foi que eu cheguei na minha irmã e falei assim, Michele, vai ser hoje que eu vou ficar com ela. Aí minha irmã falou assim, Maico, cuidado, Maico, não sei o que tem, ela namora, é casada. Não, vai ser hoje, Deus falou no meu coração, então vai ser hoje. Aí eu peguei e fui, café e a coragem. Aí eu peguei, cheguei nela, né, cantei ela, como todo homem faz numa balada. Ela começou a me enrolar lá, começou a falar assim que a gente não, que era amiga da mãe dele, não sei o que tem, que não dava, não sei o que tem, aí foi. Aí até que a gente ficou, a gente saiu. Quero saber. O que você falava pra ele? Eu falava assim, depois da conversa. Ela falava, depois na conversa. Aí ela falava assim, depois na conversa, aí foi que as luzes do baile acendeu. Aí eu disse, depois na conversa e nada de conversar, né, não vai ficar? Aí foi que a gente pegou o ônibus, ela falou assim, vamos lá em casa, né, fica lá em casa, né, conversou, chegou na casa dela, ela pegou uma cerveja, que tinha uma padaria lá perto, aí ela ficou conversando, a gente acabou ficando. Aí depois daquele dia lá, ela falou assim, não, hoje eu vou ficar com você só hoje, pronto, acabou, e você sair do meu pé. Aí eu falei assim, não, você que pensa, não vai ficar mais vezes. Aí foi no outro dia, eu já tava na casa dela já. E até hoje. E até hoje a gente estamos juntos. Eu gostaria de que você contasse um pouco da sua conversão. Deu trabalho, Valquíria? Olha, Deu trabalho? só Deus sabe, né, amor? Porque você veio primeiro, né? Eu vim primeiro. Conta um pouquinho pra nós. Não pode saber? O povo Pode. quer saber. Pode. Então, no ano de 2010, onde eu perdi minha querida mãe, né? Como eu disse, através do acidente que teve trágico aqui na cidade americana. E ali é onde eu comecei, tipo assim, usar mais drogas, né? Comecei, Isso eu ia perguntar. já Isso conheci. afetou mais, Isso. então. Já conhecia já cocaína, já usava, mas não. Aí depois que eu perdi minha mãe mesmo assim, que como se fosse eu tivesse tirado um pedaço do meu coração, né? Aí eu tentei afogar essas mágoas, essas dores na cocaína, no álcool, e comecei a usar mais. Aonde que chegou um certo tempo que veio eu controlar a cocaína, ela que começou a me controlar. Ela começou a me controlar, eu comecei, tipo assim, começar a dar trabalho para minha esposa, tipo assim, começava a ver alucinações, ver demônios dentro da minha casa, achando que a minha esposa estava me traindo. Isso, a droga começou a me controlar a minha pessoa. E aonde que a minha esposa começou a ir para a igreja, ela já conhecia a palavra do Senhor, e ela começou a ir para a igreja buscar pela minha vida, pela minha salvação, pela restauração do nosso casamento, da nossa família. Aonde que eu começava a usar muita droga, bebidas, ia em churrasco de famílias, de colegas, amigos, aonde tipo assim, o inimigo começou a trabalhar nessa área também, que tipo assim, começou a me envergonhar, começar a envergonhar minha esposa, meus filhos, envergonhar minha família. E aonde que a minha esposa começou a ir para a igreja, começou a buscar pela minha vida, e aonde que o inimigo começou a se levantar mais. Porque quando o inimigo sabe que na tua vida tem esperança, ele vai querer fazer de tudo para querer barrar, para querer desanimar a pessoa que está buscando pela tua salvação, pela tua vida. E aonde que minha esposa começou a ir para a igreja e começou a buscar pela minha vida. E aonde um certo dia ela foi para a igreja, eu estava na minha casa escutando música que eu gostava, tudo quanto é tipo de música, mas eu gostava mais um pouco de rock. E aonde minha esposa estava escutando rock, bebendo, tinha usado mais não sei quantas gramas de cocaína, tomado mais não sei quantas caixas de cerveja, fora as bebidas quentes. E onde minha esposa naquela noite ela foi para a igreja. Foi na igreja da apóstola Silmara, a igreja pentecostal, Jesus é o caminho e a verdade.
foi aonde que a gente se converteu, né? Conheceu a Jesus mesmo. E ali minha esposa foi num culto, na igreja ali, é onde ali uma serva do Senhor estava ministrando, uma missionária. E pegou e falou para ela assim, hoje eu coloco os parafusos tudo no lugar. Que Deus estava tratando da minha vida naquela noite. E essa mulher, essa serva do Senhor não sabia nada da minha vida, não sabia nada que estava acontecendo. Nesse momento que ela estava falando que Deus estava colocando os parafusos no lugar, Deus estava tratando com a minha vida. Aonde ali eu estava bebendo, alcoolizado ali, peguei uma bicicleta que eu tinha na minha casa, descendo a avenida da rua da minha casa, sofri um grave acidente. É onde ali que Deus começou a colocar a mão dele, começou a trabalhar na minha vida, porque minha esposa ela ia para a igreja, eu começava a zombar, começava a brincar, falava assim, você vai lá buscar esse Deus, minha vida não vai mudar não, vou continuar do mesmo jeito. Minha esposa ali... Você sofreu acidente do quê, né? De bicicleta, onde ali... Eu não vou me recordar se foi um carro que me fechou, ou se na hora foi o, tipo assim, tive um apagão. Que, tipo assim, eu só me recordo que tinha um carro, assim, que eu tava descendo de bicicleta, um carro tava vindo na minha reta. Mas não me recordo porque eu tava alcoolizado e eu perdi a consciência. Onde ali eu sofri um acidente, onde ali Deus colocou um anjo no meu caminho. Que é uma vida que estava vindo do trabalho, que é onde ele chamou o resgate. Chamou o resgate porque no momento não tinha nem se passasse um ônibus, uma carreta ou qualquer carro, era à noite, poderia ter passado por cima da minha cabeça e ter me matado. E quando Deus tem propósito, tem plano na vida do filho dele, o diabo pode tentar, pode lutar, mas quando Deus tem propósito, é Deus, nada acontece sem a permissão de Deus. E age de uma forma inesperada. Inesperado. E ali é onde ali que Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a ficar em coma, né? Chamaram o resgate, essa vida que estava vindo do trabalho, não vou lembrar o nome dele agora. Estava vindo do serviço, pegou. Ele é evangélico, então ele é cristão, pra você ver como é que quando Deus tem propósito, Deus coloca as pessoas cristãs para nos ajudar. E é onde ali ele viu, chamou o resgate, aí o resgate veio, me colocou dentro de um papel alumínio, daquelas lanternas que estava dado como morto já. Nossa! Estava dado como morto. Na hora que eu bati a cabeça, estava inconsciente, eu fiquei em coma. Aí colocou dentro daquele papel lá, falou assim, acho que ele já bateu as botas, né? Já não tem o que fazer. Aí foi, levou no hospital municipal, onde ele passei pelo médico, eles chegaram com os aparelhos para tentar me reanimar. Tava dando parada cardíaca e começo de overdose também. E ali é onde que Deus começou a tratar comigo. Mas mesmo assim, mesmo Deus tratando comigo, eu comecei a brincar com Deus ainda. Porque, tipo assim, eu peguei e falei assim pra minha esposa, não, eu vou pra igreja, eu vou mudar de vida, mas no meu pensamento não, eu vou mudar de vida nada, só vou sarar e vou continuar do mesmo jeito. Eu não conseguia nem comer, né, amor? E aí eu não conseguia, tomava sopa de canudinho. Eu dava comida na boca dele. Porque Deus começou a moer mesmo, Deus começou a apertar os parafusos legal mesmo, tipo assim, começou a tratar de tudo, todas as áreas, sentimental, família, em tudo. E eu ali, tipo assim, não, vou pra igreja, tudo, aí a igreja intercedendo pela minha vida, ali aonde eu comecei a me recuperar, fui na igreja, tudo, os meus apóstolos apresentou para a igreja, contei testemunho tudo, mas mesmo assim continuei indo pro mundo. Tipo assim, esperei apaziguar. Você se sentia rejeitado pelas pessoas? Me sentia muito. Da família? Muito. Primeiramente, a primeira coisa a rejeição que eu tive foi da minha família. Porque, tipo assim, que eu era um Zé Ninguém, né? Eu era um nóia, um bebum. Porque, tipo assim, eu cheguei numa situação que eu dormi na sarjeta. Dormir na rua, ficar com os moradores de rua. Porque, tipo assim, meus irmãos, tipo assim, eles me amavam, mas pra eles eu era não tinha jeito pra nada mais. Não tinha solução. Assim como muitos hoje. Assim como muitos pensam que não tem solução, mas como a Bíblia diz, como eu falei, como eu espelho naquela passagem, que para Deus nada é impossível. Uhum. E ali a minha esposa indo buscar pela minha vida, indo buscar, tipo assim, as pessoas chegavam lá e falavam assim, larga dele, chifra ele, você não tem jeito mais não, é um Zé Ninguém, é um alcoólatra. Aí minha esposa falou assim, não, pra mim tem solução sim, pra Deus tem. E ali é onde que uma certa noite, também eu me recuperei, né, do acidente, tudo, aí passaram uns 6 meses, quase um ano assim, aí eu voltei de novo. Voltei a brincar com Deus mais uma vez, aí onde eu sofri um outro grave acidente, isso aí foi mais grave ainda. Foi de bicicleta ainda. Aonde ali no bairro Sobrado Velho, tinha uns amigos lá que vendiam entorpecente, né? Peguei e fui lá buscar. E ali é onde tinha um buraco de fora a fora no asfalto. Que ali chove muito e abriu a cratera no meio da rua.
E é onde ali eu catei a bicicleta, uma certa noite, sofri um acidente, caí lá dentro daquele buraco. E pra você ver, a misericórdia de Deus era tão grande na minha vida, que nessa noite não tava passando nenhum carro, nenhuma moto. E ali passa carreta, caminhão de lixo, ônibus, tudo, trator, passa de tudo ali. E é ali onde Deus colocou o meu amigo que trabalhava comigo, como se colocou ele como um anjo. Ele tava passando de moto, reconheceu pela bicicleta. Falei assim, ah lá, tem um cara caído ali no buraco, eu conheço aquela bicicleta, é do Michael. Nossa, é o Michael que trabalha comigo lá, meu Deus do céu, ele tá morto, ele tá morto. Aí ele pegou, foi lá no... Isso ele contando, né? Que eu tava desacordado. Aí ele foi lá no bar do Índio ali, que tem um bar ali que toca forró ali, onde ele chamou o pessoal do bar pra chamar o resgate. Ô, tem um amigo meu ali, ele tá em coma, ele tá caindo lá dentro do buraco. Aí ele é onde o resgate veio pra me socorrer. E esse mesmo resgate que veio pra me socorrer foi que me socorreu do primeiro acidente. Nossa, quando E ali, bom, né? e ali eles pegou e falaram assim, mais uma vez você, cara, você só dá trabalho pra nós. Então até os caras do resgate estavam achando que você Eu tava dava dando trabalho. Aí é onde eu passei por uma pequena tortura, onde eles queriam me torturar, porque tipo assim, eu tava dando muito trabalho pra eles. Eles queriam até me queimar, tipo assim, com bitucas de cigarro. Do resgate? Do resgate, queriam me queimar com bitucas de cigarro, falando assim que eu só dava trabalho pra eles, que eles estavam atrapalhando o trabalho dele, que tinha mais coisas mais importantes pra eles fazer, do que vir socorrer um bêbado, um drogado. Assim, vamos matar ele logo de vez, isso aqui já não tem mais jeito. E aí onde ele comecei a clamar a misericórdia de Deus. Falei assim, Senhor, me perdoa, papai. Tava ouvindo tudo. Porque aí eu comecei a vir, tipo assim, tava tudo arregaçado, quebrado, mas sabe quando você tá desacordado, mas você tá escutando? Com a sua consciência, assim, mas você tá escutando uma voz longe? Aí eu comecei a escutar. Aí eu comecei a clamar a Deus. Eu falei assim, agora você clama a Deus, né? Agora você clama a Deus. Por que você não clama a Deus antes de começar a usar as drogas? Agora todo mundo é Deus, não sei o que tem. Que Deus, rapaz? Aí você começou, tipo assim, querendo dar uma pequena tortura. Assim, não, pelo amor de Deus, não faz nada comigo não. Pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus. Aí foi onde que em pensamento comecei a clamar a Deus. Assim, Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida mesmo, papai. Me tira dessa situação. Eu não quero voltar mais para as drogas. Não quero mais voltar a usar. Aí ali o inimigo não contente, eu me recuperei desse acidente, né? Aí o inimigo não contente com a minha vida, porque o inimigo ele vai querer fazer de tudo. Quando Deus tem propósito na tua vida, ele vai querer te ceifar. Ele vai buscar lá Porque nós somos testemunhos vivos, né? Como eu falei, eu não preciso nem abrir minha boca para contar da minha vida. Eu com a minha boca calada já sou um testemunho vivo, porque pessoas se espelham, assim, em mim, ver o que Deus fez, né? O que eu sou hoje. E ali eu me recuperei desse acidente também novamente, aonde voltei de novo. O mundo, ali é onde uma certa noite ali eu tava com muitos problemas, né, na mente, porque o inimigo luta, né? Vem setas, tudo quanto você acha droga na rua, comecei a achar drogas, o inimigo começou a jogar as drogas assim em pratos. No meio do carro eu achava papelote vazio, com um pouquinho de pó dentro, pinos cheios eu achava. Ali uma certa noite ali onde eu tive uma pequena recaída de novo. Os manjares. Aí eu tive uma pequena recaída de novo. Ali é onde o inimigo trabalhou grande ali naquela noite ali, onde eu cheguei na minha casa virado, aonde que minha esposa chegou e assim, cheguei a pegar, o inimigo era tão sujo que eu cheguei a pegar um tijolo para atacar na cabeça do meu filho, porque o meu filho começou a falar e eu achei que ele queria, tipo assim, se interferir na minha vida, quem que é você para falar? Ali é onde eu catei um pedaço de bloco, de tijolo, para atacar na cabeça dele, né, eu cego, né, da lúcido, da cocaína, bebia de tudo, bebia álcool, vodka, tudo. E ali é onde que minha esposa chegou em mim e falou assim, pra mim não dá mais. Eu já tentei de tudo, se você quer, você sabe que eu te amo, eu fiz de tudo para o nosso casamento. Seus parentes são prova viva. Porque os primeiros a querer julgar são os parentes, né? Você não vai apoiar, você não deu a chance, nada. Seus parentes estão de prova viva, eu tentei. Seus irmãos sabem também que eu tentei tudo, mas agora vai de você. Se você me ama, se você ama a sua família, quero que você muda de vida. Mas antes disso, ela me deu um gelo, né? Na hora que eu peguei o tijolo para atacar na cabeça do meu filho, ela pegou e chamou a polícia. Eu fiz que Deus mandou, né? Eu tinha chamado a polícia para ir, né?
Eu chamei a polícia pra ele, eu fiz o que Deus colocou no meu coração, só que ele não sabia. Eu chamei a polícia pra ele, tudo, ele começou a desafiar a polícia, querendo ir pra cima da polícia, querendo vir bater em mim, perto da polícia. Aí o que eu fiz? Eu fiz o que Deus colocou no meu coração. Aí eu fiz um boletim de ocorrência. E nisso o juiz deu para ele ficar 10 metros de distância. E eu falei assim, eu vou fazer isso daí, porque tem coisa que a gente tem que tomar, tem vez, alguma atitude para a pessoa acordar. Aí eu falei assim, eu vou fazer isso daí. Eu conversei com a tia dele, tudo que eu ia fazer isso daí, só para ele acordar, para ele aprender a dar valor. Aí ele pegou, chegou lá o carro lá e falou assim para ele que era para ele sair da casa. Aí ele pegou e falava assim, não, mas como que eu vou sair da casa? A casa é minha, pra onde eu vou? Aí a mulher falou assim pra ele assim, não, você vai sair, eu não vou sair daqui enquanto você não vai sair daqui. Ele falou assim, Val, pelo amor de Deus, Val. E eu com aquilo doendo, mas eu tinha que aguentar. Eu falei, não, eu quero saber. Eu falei assim, não, porque o tijolo que ele fez se mata o menino. Eu falei, não, Maico, você vai sair. Aí meu filho falou assim, mãe, coitado. Eu falei assim, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Porque ele falava assim que eu tinha que aceitar ele do jeito que ele é. Eu não aceito ele do jeito que ele é, porque ele não era daquele jeito. Então eu não aceito. Eu sei o jeito que ele é, que Deus tem um plano na vida dele. Não é esses negócios de ficar drogado, beber, ficar aí jogado. Não é isso que Deus quer pra ele. Aí eu peguei e falei, não, você vai sair. Aí ele pegou e foi. Tem um beco lá do outro lado. Aí ele ficou lá sentado lá. Ia dormir, deitou até lá pra dormir no chão, ficou que nem morador de rua. E aquilo ali doeu em mim tudo. Aí eu fui lá no fundo e falei pro irmão dele, vai lá e manda o seu irmão entrar pra dentro, ajuda ele, porque aqui eu não vou deixar ele entrar, porque ele vai aprender um pouco. Aí ele ficou um pouco lá na casa do irmão dele, ficou na rua, ele começou a sentir na pele, porque dentro de casa tinha roupa, lavava, podia deitar no sofá, comer a hora que ele começou a sentir, ele pedindo pra mim, pelo amor de Deus, Val, deixa eu entrar, deixa eu voltar, eu não vou fazer mais. Eu falei assim, não, vou deixar ele sentir um pouco. Aí depois eu falei, não, você pode entrar, mas a partir de hoje eu não quero saber de nada disso dentro de casa. Aí foi que Deus, né, amor? Aí foi que Deus começou, trabalhou na minha vida mesmo. Aí eu abri meu coração, falei assim, nossa, que eu comecei a refletir, né? Tudo aquilo que o inimigo tinha roubado de mim, né? Tinha roubado a minha dignidade, a minha moral, tipo assim, a minha personalidade. Eu comecei a sentir como não Zé Ninguém. Tipo assim, eu achava que na minha vida não tinha esperança. E tinha uma pessoa guerreira, abençoada, que é minha esposa, lutando por mim. E o inimigo jogou a seta na minha mente, tipo assim, que ela não queria nada comigo, que ela só estava comigo para me usar. Aonde foi que Deus começou a abrir minha mente. Deus começou a abrir minha mente, aí eu me refleti depois dessa situação que aconteceu. Eu fiquei na rua, né, onde o oficial de justiça chegou e falou assim, você tem 10 minutos para tirar suas coisas daí. Eu falei assim, mas a casa é minha, não interessa. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou ficar na onde, Senhor? Aí que você vê quem está do seu lado e quem não está. Aí era eu e Deus mesmo. Vai chegar momentos na vida, vai chegar momentos nas nossas vidas que vai ser você e Deus só. Que Deus vai falar assim, agora, eu e você, que você vai querer. Você tem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Aí eu peguei e falei assim, aí eu fiz ali, eu pensei em Deus, aí minha esposa chegou, conversou com a minha tia, aí foi que eu fui na casa da minha tia lá, minha tia chamou pra conversar, tinha ido trabalhar, uma coisa, tipo assim, quando eu perdi minha dignidade, de trabalhar. Tipo assim, eu usava minha cocaína, usava bebidas, tudo, mas tudo com meu dinheiro suado, eu trabalho registrado, meus patrão, pelas misericórdias de Deus, meus patrão iam na minha casa me buscar, batia a porta, batia a palma lá, eu drogado, bêbado. Falei assim, não, mas o Michael, eu falar pra minha esposa, fala que eu não tô. Não, eu sei que ele tá aí. Porque meus patrões sabiam da minha vida, né? Mas me dava conselho, menino, você é um menino trabalhador, você tem um futuro brilhante, você vai sair dessa. Você vê, se fosse outras pessoas, outros patrões, eu não queria nem saber. Deus é tão maravilhoso na minha vida, sempre colocou meus patrões, é como o meu pai e minha mãe, sabe? Deram oportunidade de vida para me crescer, e o que eu sou hoje são através deles também. Tinha vez que o patrão dele ia buscar ele tava cuspindo na mão. E ele tava cuspindo na mão, o patrão dele ia buscar ele tava cuspindo na mão. Ele falava assim, Val, fala que eu não tô. Eu falava assim, eu vou falar que você tá assim. Porque eu também, vou ser sincero, se tinha até aliviado o patrão dele levasse ele pra trabalhar. Porque aí eu ficava mais sossegado, menina, porque eu não dormia. Eu ficava até 5 horas, 6 horas da manhã acordada com ele, porque ele dava trabalho demais. Ele subia em cima do muro da casa do vizinho lá, menino gritava, falava que eu tava com um homem na cama, e nós tentava tirar ele do muro. Ele pulava a escola,
muro de escola, corria na rua, sabe? Louco mesmo, pegava cartão assim, ó, de crédito, cartão, né? Rasgava dinheiro, louco mesmo. Mas dava gente, pra rasgar dinheiro, ele tava louco mesmo. Né? Tô falando via bicho, filho. Aí foi que a minha tia chegou, né? Chegou em mim, a minha esposa, minha prima, chegou em mim e conversou, pegou e falou assim, Marcos, você tem que mudar de vida. Sua esposa te ama, senão ela não estaria aqui lutando por você. Aí foi que eu cheguei e falei assim, não, amor, vou mudar de vida, a partir de hoje quero ajuda. Assim, na minha cabeça eu achava que eu precisava de internação. Se eu me internar. Você queria ser internado? Eu queria ser internado, mas só que daí minha esposa falou assim, não, você não precisa de internação, você precisa de força de vontade e se apegar em Deus, que a sua internação é Deus. Ele vai ser seu médico. Esposa falou isso. Minha esposa falou assim, e minha esposa e minha tia falou. Minha prima também. Pede ajuda para seus pastores, a igreja que vocês vai. Aí foi que eu peguei e falei assim, eu fiquei com vergonha na hora, assim, vou pedir ajuda, a situação que eu tô. Aí foi que Deus tocou no meu coração e falou assim, não, eles vão te ajudar. Eles vão te ajudar. Aí foi que eu cheguei na vida umas pessoas muito especiais na minha vida. Que eu tenho ela como se fosse minha mãe, meu apóstolo, como se fosse meu pai. A apóstola Silmara, que eu sempre falo e até me emociono de falar. Se não fosse ela e ele me ajudar nessa situação, e não sei o que seria de mim hoje. Aí foi que eu cheguei neles e pedi ajuda para eles. Falei assim, apóstolo, tem como a senhora e o apóstolo orar pela minha vida, me ajudar em oração, porque eu quero mudar de vida, né? A situação que eu tô não dá mais, quero mudança, não quero parar de usar cocaína, parar de usar... Não, a apóstola Silmara e o Gilmário, da igreja pentecostal Jesus é o caminho e a verdade. Aí foi aonde eu peguei, cheguei neles, pedi ajuda, eu disse, não, Maica, a gente está aqui para ajudar você sim, a gente está aqui para ajudar você e sua família. Aí foi aonde que eu descobri que minha mãe fazia missão com ela nas igrejas, era companheira de missão de obra. Aí foi ali que eu descobri que quando a minha mãe morreu, no dia do acidente do trem, tinha uma carta dentro da Bíblia da minha mãe, que a minha mãe estava fazendo um propósito pela minha vida, para mim sair dessa situação que eu estava. E através dessa carta, que eu creio que Deus sempre vai ter uma pessoa orando pela tua vida. Se hoje a gente estamos de pé, os livramentos que Deus está dando por nós, porque tem alguém intercedendo. Tinha oração depositada no céu sobre a minha vida. Aí minha pastora falou assim, sua mãe fez uma carta lá, lutou tanto pela tua vida, e agora a gente vai te ajudar sim. Que Deus faz não cai uma folha do mar sem a permissão de Deus, porque se a minha mãe andava junto com ela, era ela que tinha que me ajudar, e o esposo dela, né? E hoje eu sou muito grato à vida deles, porque se hoje o que eu sou hoje é através da minha esposa, missionária Valquíria, que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. E ela foi sábia, porque tipo assim, mesmo eu nas drogas, mesmo nas amizades, naquela situação que eu tava, chegava nela assim, larga dele, ele não tem mais jeito não, Valquíria. Sai com outros caras, olha lá a situação desse cara aí. Aí é pouco, né? É poucos. Aí ali é onde que ela usou a sabedoria, falou assim, não, e Deus sempre usando o vaso para falar com ela, tem esperança, ainda há esperança. Que quando no livro de Jó fala, Jó 42 fala, né, que nenhum pensamento de Deus pode ser frustrado, né, os planos de Deus. E que ainda há esperança para a árvore cortada. E que tinha esperança ainda na minha vida. E ela viu essa esperança, mesmo na situação que eu estava na sarjeta, ela viu essa esperança. Sou muito grato também à vida da minha sogra, a Creuza, que é uma pessoa que eu tenho, minha mãe também, tem um carinho muito enorme pela vida dela, que ela acreditou em mim também, porque tipo assim, ela veio na situação que eu tava, ela falava, Michael, eu acredito no você, porque se fosse outra sogra, ela ia falar assim, larga desse cara aí, esse cara não tem jeito não, porque uma que ela conhecia a índole da minha mãe, ela conhecia a minha personalidade também, né, ela falou assim, Michael, eu creio em você, porque tanto é através dessa situação minha, que ela também, a família da minha esposa não conversava, né? E ali o filho dela voltou a conversar também através de uma situação de um trabalho que eu tava dando na família, né? Porque Deus sabe todas as coisas, né? Ele faz um trabalho diferenciado. Eu sou muito grato à minha sogra, tenho muito carinho por ela, como ela fosse minha mãe também, uma pessoa muito especial na minha vida, que
o nome dela está gravado aqui no meu coração, sempre eu estou intercedendo, orando pela vida dela. E sou muito grato a Deus também, né? Que Deus tem feito na minha vida, na minha família, e o que eu sou hoje. Porque eu sou um testemunho, como eu falei, né? Eu sou um testemunho vivo. E para essas pessoas que acham que na tua vida não tem esperança, ainda há esperança. Assim como teve esperança na minha vida, na vida de vocês também vão ter. Se você está passando por uma situação dessa, como a palavra do Senhor vai nos dizer, que para Deus nada é impossível. Nada é possível para Deus. Para mim, para você pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. E quando Deus tem propósito na vida, nada, como a Bíblia vai dizer também, no livro de Isaías 43:13, que operando Deus, quem impedirá? E que nada possa escapar da mão dele. Nada pode escapar da mão do Senhor. Que antes que houvesse dia, ele é. Antes de entrar na tela, ele já sabia aquilo que a gente ia passar. Que Deus permite a gente passar por certas coisas na nossa vida, por testemunho próprio, de vida, para você edificar. Porque muitas das vezes a gente fala assim, por que eu estou passando por essa situação, Deus? Eu ia falar exatamente isso. Por que eu estou nessa situação? Por que eu tive que conhecer a cocaína? Porque para me ganhar as pessoas que estão usando cocaína. Para hoje você ser um exemplo que Deus pode mudar. Porque hoje, quando eu era uma pessoa assim, que eu detestava pessoas que bebia pinga e fumava cigarro. E hoje, Deus permitiu eu passar nessa situação para colocar essas pessoas do meu lado. Tanto é, quando eu vou na igreja, só morador de rua senta do meu lado. Só usuário de cocaína, de crack senta do meu lado. Que nem tanto é, semana passada, eu fui no meu carro pegar o propósito que a igreja estava fazendo. E Deus colocou um morador, uma pessoa alcoólatra do meu lado, perguntou para mim se ele poderia entrar dentro da igreja, que ele queria sentar do meu lado. Olha para você ver como é que Deus faz. O que eu era antes, Deus vai colocar uma pessoa do seu lado para ver o que você era antes, para ver qual que é a sua reação com aquela pessoa. Tá vendo? Se eu te tirei dessa vida para você ganhar essa alma. Porque Deus vai colocar, que nem eu bebia, Deus colocou pessoa só que bebia e as pessoas cheiram álcool mesmo, sabe? Exala, se você risca um fósforo, pode explodir. Eu era pior. E vamos supor, eu bebia, chegava no outro dia, se eu viesse conversar com você, você falava assim, nossa, que cheiro de álcool. Cuida da sua cabeça. Se você entrasse no meu quarto e acendesse um fósforo, bicho. Você nem dormia. Eu nem dormia. Eu dormia no chão. Dormia no chão. No quintal. Dormia até na calçada. Na calçada. Tinha que pegar ele e nós colocar pra dentro. Na calçada. E Deus sempre colocava. E ó, pra você ver a misericórdia de Deus. E eu cheguei, tipo assim, já ter vontade, assim, não ter vontade, mas a situação que eu tava de querer usar o crack. Mas a própria pessoa que tava usando o crack não deixava eu usar. Porque eu falava assim, não, isso daí não é pra você. Na verdade é Deus, né? É Deus. É maravilhoso. As pessoas falam assim, não, isso aí que você tá passando na sua vida, esse aqui, ó, não, nunca queira colocar isso aqui na boca. Eu não vou dar, do meu cachimbo você não vai fumar. Porque a pessoa via, Deus usava as pessoas tipo assim, pra falar assim, que não era pra mim. Aquilo lá. Aí foi que Deus foi me... E hoje eu glorifico e exalto a Deus dessas pessoas que Deus coloca no meu caminho também, para mim poder ajudar e falar do amor de Cristo. Porque hoje, no meu trabalho, no meu serviço, meus amigos falam assim... chega alguém lá no meu trabalho novato para trabalhar, ou né, tá numa roda, no horário de almoço, ou numa confraternização, eles mesmo começam a contar da minha vida. Michael, o que você era antes? Meu patrão chega em mim, isso é muito gratificante. É muito gratificante, mesmo por lutas que a gente passa. Quem que não passa por provas e lutas? Mas só de lembrar de onde Deus nos tirou, de onde Deus me tirou, tirou minha família, tirou minha esposa, é muito gratificante e eu sou muito grato a Deus de ter colocado minha esposa, a Valquíria, do meu lado, porque se não fosse ela, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje fazendo esse podcast, contando a minha vida. Porque é poucos, tipo assim, que eu me abro, sabe, para falar da minha vida. Tipo assim, já passei por muitas coisas na rua já, quando eu estava na situação do álcool, da bebida, humilhação, pessoas xingando, sai daqui seu nóia, tapa na cara, você é um Zé Ninguém, cuspia na minha cara, você não é... E hoje as pessoas veem, hoje, pela honra e glória de Deus, eu sempre tive vontade de ter minha carta. O inimigo, sabe, lutou de tanto para mim não ter minha carta. Hoje eu tenho minha carta. Hoje, pela honra e a glória de Deus, eu nunca imaginava que eu ia ter um carrinho para mim andar com a minha família, com meus filhos. Que eu via as pessoas andando de carro, tipo assim, ia ter uma chácara, uma festa, eu tinha que ir de ônibus. Eu via minha esposa triste, querendo ir. Assim, nossa, eu não tenho um carro, não tenho uma carta. Aí sempre orando para Deus, falando para Deus, se o Senhor me tirou dessa vida, Senhor, prepara um carrinho, minha carta, Pai. Conversando com Deus. Aí Deus pegou, preparou. Aí Deus preparou, eu falei assim, Deus, eu vou na tua casa, eu faço o teu querer, a tua vontade, papai. Prepara um carro, minha carta, Senhor. Aí foi que eu cheguei na minha esposa assim, amor,
eu vou tirar minha carta. Ela me deu o apoio, disse, não, amor, vai em frente. Mas e as contas de casa, como é que vai ficar? Fique em paz. Deus está no controle de tudo. Aí foi que é onde eu consegui tirar minha carta. Deus preparou o carrinho também pra gente. Hoje, para a honra e a glória de Deus, e o meu carrinho para mim ir para a igreja, adorar a Deus, e com a minha esposa. Hoje eu posso levar minha esposa, a minha sogra, ela vinha de São Paulo, tinha que ficar pedindo para as pessoas ir buscar ela na rodoviária. Hoje, eu sempre falei para assim, minha sogra, um dia eu vou te buscar na rodoviária. Um dia a senhora vai vir, a senhora vai entrar dentro do meu carro para me poder te buscar. Eu vou na tua casa ainda. Eu vou na tua casa ainda com o meu carrinho. A senhora crê? Ela falou assim, não, lógico que eu creio. Você é mais que vencedor, você vai conseguir. E hoje, pela honra e a glória de Deus, eu fui, faz um mês, vai fazer 4 semanas que eu fui para São Paulo já com o meu carrinho na casa dela. E na hora que eu cheguei lá, ela ficou mó feliz, ela não acreditou. Falei assim, você conseguiu vir? Eu vim pela honra e glória de Deus. Fui para São Paulo de carro, no aniversário do... Foi aniversário de quem, amor? Foi... Aniversário da minha sogra mesmo, aniversário surpresa dela, ela nem sabia. Ela nem sabia, ela ficou surpresa. E ela não sabia. Aí eu falei pra minha esposa, amor, aí vai. Minha esposa ficou meio assustada na hora, porque você vai pegar a pista. Aí eu falei assim, não, mas Deus tá no controle de tudo. Eu fui intercedendo, né? E eu tenho, tipo assim, esse é um dos sonhos que eu realizado, né? Que eu sempre pedi pra Deus, e estamos aí. São vários, né? Sonhos realizados aí, né? O casamento, a família. Deus tem me honrado e Deus tinha... Deus olha muita simplicidade. E Deus, e Deus sempre usando os profetas para falar que Deus tinha obra na minha vida, que me via no altar pregando, falando do amor de Deus. Eu nunca imaginava que acontecesse isso na minha vida. Foi assim, eu subir no altar, pegar no microfone e falar do amor de Deus, quem que sou eu? Mas só que daí vinha no meu coração, que Deus fala assim no livro de 1 Coríntios, que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as que não são. Ele pega aqueles que são para confundir os que são. E Deus me tirou lá, pegou eu que eu era uma coisa louca do mundo, que ninguém dava nada, porque Deus é isso que é nosso Deus. Deus, ele pega o usuário do crack, da maconha, da cocaína, do álcool, pega a prostituta, ele liberta, ele limpa para mostrar que ele é Deus. Para ele falar, para ver para aquelas pessoas que não dá nada para essas pessoas assim, para você não tem valor, mas para mim tem muito valor. E ele lapida, e ele mostra que ele é Deus. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Vale mais que o mundo todo. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu e minha família, tipo assim, a gente vive, como a Bíblia fala, com bom só que vivemos em união. E antes não era união, antes era desunião. Por causa da droga, a droga ela vem como sapatinho de algodão. Você usa ela aqui, experimenta ela aqui, vai experimentando, vai chegar uma hora que ela vai querer dominar, ela começa a dominar. O inimigo mesmo já começa a tomar conta. E hoje, para a honra e glória de Deus, meus vizinhos, eles não falam, mas Deus mostra no meu coração, nós somos orgulho, porque que nós deu de trabalho para os vizinhos. Hoje mesmo, antes, meus vizinhos não olhavam na nossa cara, hoje eles pedem para levar na igreja. Porque a gente escutava som do mundo, era, vixe, tem que trabalhar, já queria quebrar eles, já subia no muro, fazia um regaço. Quem que é você? A casa que dava mais polícia, ela era nossa, né? Nossa casa era mais falada. Chegava a ocorrência no... Sabe aquele jornalista, acho que é Jairo? Chegava no Jairo, a ocorrência na rua Caturda Pastor Serena, já chegou a ter mais de 50 ocorrências num mês. Né? Bateu o recorde de ocorrência, de tanto trabalho que a gente dava. Era a polícia invadir a minha casa, eram meus irmãos que davam trabalho também. E hoje, para a honra e glória de Deus, através do meu testemunho, os meus irmãos também, tem o meu irmão também que passou por uma situação difícil, delicada, no vício do crack. E hoje eu sou um espelho, ele falou pra mim que eu sou um espelho pra ele, que ele tá na clínica, hoje ele tá forte, se recuperando. Ele falou assim, irmão, me espelho muito em você. Isso aí foi, ele falou, um dia ele falou assim, pra mim eu tava um dia desanimador, meu dia, sabe, um dia de guerra e batalha. Isso aí foi uma palavra que ele falou pra mim que levou. Aí hoje eu vejo que através da minha vida tem gente se espelhando em nós. Murilo. O testemunho vivo também, pra vir contar o testemunho, viu? Murilo. Forte. Murilo. Hoje ele, pela honra e glória de Deus, tá forte, não tá mais usando o crack, né? Tem vezes a gente pensa assim, que a gente não é testemunho, né? Mas é sim. Uma vez eu também tava com meu esposo, meio desanimado, aí fui no Feval. Aí tinha uma moça, ela tava até contando pro meu esposo. Ela pegou e falou assim, nossa, eu tava pensando em você, a moça do Feval falou. Eu peguei e falei assim, tava pensando em mim, eu tava comentando assim, como que você mudou
como que o seu brilho Ai, é que outro gostoso. brilho? Eu fiquei olhando assim, eu falei assim, nossa, do Feval, a moça contando. Aí ela contou pra mim que ela era macumbeira, que ela foi batizada, que ela desceu as águas. Aí nós começamos a conversar. Aí eu peguei e fiquei olhando assim pra ela contando pra mim, começou a falar que ela conheceu uma pessoa que era da igreja, que ela desceu as águas, que ela tava lembrando de mim. Então eu fui uma história pra ela. Aí eu fiquei muito feliz. E ela contando pra mim, começou a chorar. Aí eu peguei, cheguei lá e falei pro meu esposo, olha, Maico, vou falar uma coisa pra você. A gente tem vezes pensa que os outros não reparam a gente, pensa que a gente não é nada. Mas sempre tem uma pessoa espelhando na A vida da gente. gente é como um Big Brother, né? É. Sempre um olhando. Ah, E mas Deus olha, sempre vai colocar pessoas boas do nosso lado para nos ajudar. E uma outra pessoa também que eu sou muito grato, também muito gratificante, que eu tenho uma consideração muito enorme, é o Bispo Márcio também. Bispo O Márcio. Marcinho. Marcinho, que ele ajudou muito eu, ajudou minha esposa. Tipo assim, a gente ia na igreja, ele ia na minha casa me buscar durante 2 anos. Ele não cobrou R$ 1 de gasolina para levar eu, mesmo na situação que eu tava. Ele pagou preço pela minha vida. Sou muito grato pela vida dele também, pela vida da esposa dele também, que Deus ajudou. continua te abençoando, treinou Foi os cada ouvidos, né? foi por causa da epidemia, né, amor? A pandemia. Aí ele teve uma caída, o meu esposo. Aí eu, tipo, eu não, né? Mas ele tinha, mas eu ficava, tipo assim, querendo ajudar ele. Eu falava, meu Deus, eu vou falar com quem? E pedindo socorro, tudo. Ele falou, não, Val, mas vai te ajudar. E ele foi numa campanha, fez uma campanha lá em casa para ajudar ele, entendeu? Porque é da pandemia, para fortalecer ele, fez a campanha, teve um dia que ele saiu, fez meia-noite, né? É, ele fez a campanha 00:30, o último dia de campanha. A campanha era das 7 horas da noite até umas 8h30. Aí nesse dia aí que choveu, aí chegou o serviço no meu trabalho, aí ele pegou, mandei mensagem para ele, ô bispo, e hoje o senhor vai vir fazer a campanha? Ele falou assim, que hora você chega no serviço? Assim, 10 horas. Eu falei, não importa, você pode chegar às 5 horas da manhã, mas eu vou estar aí na porta da sua casa. Ele foi lá, me ajudou. Tava chovendo naquele dia, ele foi, me abraçou minha família. Sou muito grato pela vida dele. É, Por várias vezes, eu fui com ele nos montes, na oração. nós foi também, né, amor? Foi também, muitas vezes. Nós fez culto com ele lá. E Eu hoje, lembro disso. pela honra e a glória de Deus, a gente está caminhando com Cristo, né? A gente está congregando junto na igreja que a gente se converteu, que a gente desceu as águas. Apóstolo Silmar, apóstolo Gilmário, como eu falei no começo, que sou muito grato à vida deles, muito grato mesmo, não tenho nem palavras para expressar, tenho ela como se fosse minha mãe, ele como se fosse meu pai, e hoje, pela honra e glória de Deus, exerço o cargo de presbitério, né, pela misericórdia do papai, que eu não mereço nada, né, sou digno nem de estar na presença de Deus, né, mas a misericórdia dele é grande nas nossas vidas, a gente estamos lá, cooperando lá, a gente está ajudando, a missionária Valquíria também. Estamos caminhando. Tem um versículo em Romanos que ele fala, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Eu acho que esse versículo encaixa muito na vida de vocês, né? Porque, como você estava falando, às vezes, se colocasse uma pessoa que vem drogada, alcoolismo, perto de outra, ela iria até repudiar. Porque quem não passou, é fácil julgar. Esse cara não presta, não vira nada. Mesmo dentro da igreja, infelizmente, tem pessoas que não dá valor para aqueles que estão lá fora. Não dá. Por isso que eu falo, Por isso né? tem que passar, a gente tem que passar, cada um passa Tem que passar por si. pelo Então a processo. gente fala, mas por que, meu Deus? Mas não é para quê? Para a edificação, Para a edificação do próximo. Eu meu esposo sempre fala, a gente só olha pra Deus, a gente não olha pra lugar nenhum, só pra Ele, entendeu? Porque se você não olhar pra Ele, filho, você não tá dentro da igreja, você não é o que você é, entendeu? Porque a gente depende dele. E eu falo pro meu marido, tipo assim, a gente passa, né, amor? A gente passou muita humilhação e tem coisa que a gente nem contou ainda que a gente já passou. A gente sofreu muito,
calúnia, humilhação, entendeu? A gente já foi muito julgado, mas só que Deus conhece o coração da gente, entendeu? A gente só olha para Ele. E se você, tipo, que tá em casa e tá escutando, não olha pro homem, porque nós somos falhos, olha só para Ele. O único que pode ajudar vocês é Deus, entendeu? Se você caiu, se levanta, olha para Ele, porque o homem não tem nada que julgar, quem tem que julgar você é só Deus, entendeu? Não dá ouvido que o homem fala, só olha para Ele. E se você tem um filho em casa, um esposo, ora, busca, não desista, não desista, porque Deus não desiste da gente. Por que a gente vai desistir dos filhos, dos maridos, das esposas? Não desista, porque Deus tem um plano na vida de cada um. Glória a Deus, maravilha. Você precisa falar sobre uma coisa para alguém que vai te assistir. E as suas palavras vai servir de edificação na vida de muitos. Porque muitos falam assim que não adianta mais, minha vida já era. Mas há esperança ainda, né? A esperança. Eu gostaria que você desse uma palavra, uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo. Sim. Assim, Bacana. E a sua? assim como Deus fez na minha vida, que você que está escutando, está vendo esse vídeo, creia naquilo que Deus tem para a tua vida. Se para você é impossível, para Deus nada é impossível. Ainda há esperança para a árvore cortada. Se você crê e tiver força de vontade, dar um passo para Deus, Deus irá trabalhar na tua vida. Porque Deus, ele só espera o que da gente? O nosso passo. Porque a gente tem duas escolhas. O caminho da vida e o caminho da morte. Aí vai da gente escolher. Se você quer escolher o caminho da vida, dá o primeiro passo para Cristo. Porque como a palavra do Senhor vai nos dizer, que ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as que são. Ele espera as que não são para confundir as que são. E para ele nada é impossível. O que para você é impossível, se você está achando que é impossível você sair dessa situação do vício, não sei qual vício que você se encontra, para Deus nada é impossível. E você irá ver o milagre que Deus irá fazer na tua vida. E a Bíblia também vai nos dizer que tudo podemos é aquele que nos fortalece. Se você crê em Deus e você crê nele, que ele vai fazer na tua vida, você já está sendo fortificado, fortalecido para o papai. Só você dá um primeiro passo para ele, que do resto ele cuidará de você. E se você seja sempre grato a Deus. Não seja que nem aqueles 10 leprosos, onde Deus curou os 10, mas um só voltou para agradecer. Sempre lembre daquilo que Deus tem feito pela tua vida. Sempre seja grato a Deus. Porque muitas das vezes a gente só quer as bênçãos do papai, mas a gente esquece de agradecer a ele pelo nosso deitar, pelo nosso levantar. Seja sempre grato a Deus, que você irá ver que Deus irá fazer na tua casa e na tua família. Para Deus nada é impossível. Amém. E você, Val? Eu também vou dar a mesma palavra com meu esposo. E nunca se esqueça de onde que Deus te tirou. Porque tem muitos que, tipo, esquece de onde que Deus te tirou, o dom que Deus deu para nós, entendeu? A gente nunca tem que esquecer de onde que Deus tirou a gente. Porque eu sei de onde que Deus me tirou. E tem hora que eu tenho vontade de voltar para trás. Quem não tem vontade de voltar para trás? Tem hora que a gente se sente fraco. Entendeu? Dá vontade de desistir, largar tudo. Mas o que acontece? Deus sempre lembra da onde ele me tirou, entendeu? E Deus sempre coloca uma pessoa na vida da gente para nos dar força. Tem hora que a gente que fecha os olhos para não querer enxergar, mas Deus sempre está do nosso lado, nunca nos abandonou. É mais fácil nós abandonar ele do que ele abandonar nós. Por isso que eu falo, sempre olha lá para cima, não olha para baixo. Ergue sempre a cabeça e fica sempre com a cabeça erguida. E lembrar, né, que a gente tem o Espírito Santo para nos confortar, para nos consolar, para nos guiar, né, para nos dar a direção o que fazer, porque tem horas que a gente veja assim que não sei mais o que fazer, mas o Espírito Santo de Deus sabe, e ele te fala, ele te instrui. Apenas a gente tem que ser mais sensível à voz do Senhor, né, dar a oportunidade de ouvir ele falar, abre o ouvido espiritual, a mente, o coração, perdoa, né? Isso que a gente tem que sempre perdoar. É verdade. E ontem nós estava ouvindo o pastor Marcos Feliciano, numa pregação que ele estava falando a respeito da gente sempre recordar quem que a gente era. Cai nisso que vocês estão falando também. Nunca se esqueça quem você foi.
Porque em cada momento que você teve com Deus no início, porque às vezes tem pessoa que está anos e anos na igreja e parece que não acontece mais nada. Então, volta a memória daquilo que é do princípio, do começo, das coisas gostosas. Lembra como o Espírito Santo fala com a gente, né? Eu fiquei muito maravilhada quando o Espírito Santo, eu aprendi que ele existe, porque para mim era só Pai, Filho, Espírito Santo, é aqui que não existia mais nada. E quando falaram para mim que não é uma pessoa que me ouve, que me responde, que ele fala comigo, eu falei, como assim? Aí ela foi falando e eu fui fazendo, como a pessoa me instruiu. E eu vi que ele responde mesmo, ele existe, ele é um ser que me ama e que te ama, né? E fala com a gente. E fala e não nos abandona. Só que o momento é dele, a hora é dele, não a nossa. A forma de fazer, tudo que você pedir, tudo que eu pedi, temos que pedir que o Senhor, se for da tua vontade, coloque a sua, mas se for da tua vontade, porque os planos do Senhor é bem maior do que o nosso, assim como já foi falado aqui hoje. Né? Eu falo sempre para Deus assim, para Deus me dar sabedoria, para Deus me dar entendimento. Eu falo assim, tudo que eu vou fazer, eu peço para Deus estar na frente. Entendeu? Porque tem muitas vezes que Deus está falando com a gente, mas a gente não dá ouvido. Tem muitos que fecham os olhos para não escutar o que Deus fala, o que Deus mostra, entendeu? Por isso que eu falo assim, Deus, me guia, vai na frente. Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Sabe o que eu gosto? Eu estava lembrando quando você estava falando, que uma vez eu fui lá no Marcinho. Sabe quem estava lá dirigindo? Missionário Roqueiro. Jesus! Muita gente fala isso. Jesus! Né? É só eu. É só Deus, não. Só Tipo, Deus. Sou grata a Deus. Se um for, eu também vai. Sabe, tem hora que eu tenho assim, tem vezes assim, a gente chora, porque a gente lembra o que a gente já passou, o que Deus faz na vida da gente, sabe? Aí eu também pego muito com Deus assim, porque tem vezes a gente quer desistir, mas a gente não pode desistir, porque sempre tem uma pessoa que precisa da nossa oração, nossa família, a gente é estrutura, entendeu? A gente não pode desanimar, não pode desistir. Eu queria lembrar uma coisa. Para você que não conhece ou conheceu o Mike Tyson, eu quero apresentar a Mike Tyson. A ex-Mike Tyson. Bom dia, rapaz. Eita, eu era, viu? Pô, teve uma vez que a minha mãe falou assim, a minha irmã, nossa, Valquíria, porque quando eu converti assim, os outros, tem hora que eu choro assim, que eu lembro das coisas. Já me chamaram de lixo, de macaca, sabe? Tem vezes eu lembro, tipo, não tem como você esquecer. Chamam assim de lixo, macaca, a pessoa já chega assim, cuspir, não sei, sabe? Tem coisa assim que eu lembro ainda, sabe? Aí eu lembro tipo assim, da onde que Deus me tirou, eu lembro da minha família, assim, a minha irmã falou assim, nossa, Val, eu não acredito que você deixa a pessoa fazer tudo isso por você e você não fazer nada, porque de primeira, que nem o Joel falou, eu era briguenta, eu não aceitava, eu falei assim, não preciso fazer nada, porque eu tenho o juiz, o meu juiz é aquele, entendeu? A minha mãe falou assim, eu não tô nem te reconhecendo, porque Deus mudou minha vida. Você não adianta eu chamar debater. de macaco depois que você se converteu? Né, amor? Chamaram de macaca, pra ver, né? Cuspira, assim, tem um monte de demônios, sabe? É pra ver como que é a luta, como que tem Fala assim que eu já fui mesmo, muito, né? tem vezes eu falo assim pro meu esposo assim, nossa, Michael, você que os lutos humilha tanto, eu falo assim, quem tem promessa assim na vida, que Deus tem um plano muito grande, é muito humilhada, não é fácil, por isso que eu falo pra vocês aí, ó, nunca desista, porque a gente já foi muito humilhada, machucada, mas a gente tá sempre orando para as pessoas que machucou a gente, que humilhou, entendeu? A gente não quer o mal, a gente quer sempre que Deus dá bênçãos e bênçãos, entendeu? E eu não desisto, quanto mais me xinga, parece que é aquela coisa, mas quanto mais me humilham, aí me levanta. Aí, e hoje, você falando sobre isso, e hoje, por coincidência, é comemorado o dia da Consciência negra, né? Entendeu? Mas Só que cada um tem uma forma de reagir. E essa forma que a Valquíria está falando, a missionária Valquíria,
que ele está falando é uma forma que o Espírito Santo faz. Ele muda, ele transforma, né? Ele não guarda rancor daquilo que fizeram. Ela apenas está falando para poder relembrar as coisas que já passou. E como que suporta? Mas como que suporta? Suporta porque o Espírito Santo está com ela. Ele é constante com ela. E Deus mostra ainda o que acontece. Eu tô falando isso aí pra Deus, tipo assim, a gente foi já humilhado bastante, né, amor? Tipo assim, os outros chamar a gente de farinheiro, de um monte de nome, assim. E o que acontece? Nós não falou, nós não bateu. O que a Deus tá mostrando? Crentinho de merda aos crentes aí. Entendeu? A gente não precisa mostrar nada pra ninguém. Porque quem vai mostrar é aquele lá de cima. Deus faz. Deus transforma, né? Sabe, eu estava pensando esses dias atrás, eu vi uma reportagem do Vinícius Júnior. Né? O que ele passa aí nesses países que ele joga bola, ele vai jogar bola, ele é muito humilhado pela cor dele, né? Mas eu estava pensando bem, porque a Bíblia fala assim que Deus fez o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. Se estão falando isso para ele ou para qualquer um de cor que eles não gostam, eles estão falando contra o próprio Deus. Verdade. E se eles não se arrepender, eles vão ter com o seu próprio Deus. Deus vai, porque Deus é juiz. Né? Deus é juiz. Então ele vai ter com Deus. Aí é brabo, né? Aí o negócio é feio. Então se arrependa antes, pare, peça perdão ao Senhor. Eu sempre falo fora da É que ele tá falando olhando aqui pra vida. Fora da coisa. Eu sempre levo essas cutucadas aqui do lado. Mas Deus é bom, Deus tem Deus é maravilhoso. Guardado. Eu quero agradecer a sua participação, né? Estar aqui hoje sabe, para mim, eu fico muito feliz. Mas eu preciso falar uma coisa. Quando ele falou que ele ia chamar o Mike, eu falei, mas é sério, mas ele tem testemunho assim forte? Tem. Mas a gente olha, cara, porque eu te conheci há pouco tempo. Então quem olha na moça assim, fala, tão quietinho, tão... E olha, vou falar pra vocês, hein, gente, por isso que eu falo. Então, Essa já voz é assim, a presença, então, mas é a presença já mudada. Então, porque tinha eu não vez... peguei na parte A, eu peguei na parte B. Uma vez, quando a minha mãe conheceu ele, minha mãe também achava, falava assim, nossa, que bonzinho, e falava que eu que brincava com ele. E eu falava assim, mãe, você não conhece ele. Aí a minha mãe falava assim, para de brincar com ele. E ele bebia, usava as coisas, perto da minha mãe ele fazia de santo. Aí meu irmão falava assim, mãe, você não conhece ele. Aí uma vez a minha mãe ficou escondida. E aí ele tava bêbado, louco. Aí minha mãe escondida, ele pensou que só tava eu e ele. Ele começou a xingar eu, falar um monte. Aí minha mãe saiu, falou, agora eu vi que você não morreu. Entendeu? Tem um monte de fala, não parece. Você vê como que Deus mudou até o semblante. Deus é maravilhoso. Tem vez nós ver fotos nossas, assim, quando nós era do mundo. Deus sabe de que eu era também. Lembra quando nós íamos em churrasco, assim, eu e o Marcos saía na mão? Agora eu vou lembrar ele. Ele fala pra você, quem conhecer a Valquíria não acredita em ela. Olha, Deus mudou muito, eu sou muito grato que Deus fez na minha vida, o esposo que Deus colocou na minha vida. Eu sofri com o meu outro esposo, Deus sabe o que eu passei, o que eu pedi pra ele, entendeu? Deus sabe, porque, tipo, ninguém é perfeito, mas eu sou grata, porque tem vezes eu mesmo, eu acho eu meio assim, por causa que eu acho que eu apanhei tanto na vida que o meu esposo é tão carinhoso e eu sou meio já... Tipo assim, sabe? Fiquei meio assim, mas não é. É que a vida, tipo, bateu tanto na gente que Deus deu uma pessoa que dá tanto carinho pra gente, que você fica até meio assim, né? Porque vocês não eram acostumados com tanto carinho, né? Aí você fica meio assim, só pancada na vida, né? Eu sou grata a Deus, viu? Por tudo que Ele fez na nossa vida. Só tenho que agradecer Ele, viu? E eu creio que Ele vai fazer muito mais na nossa vida. Amém. Então, para você que não tinha esperança, depois de ter ouvido esse testemunho, eu tenho certeza que algo mudou dentro de você. Né? Ser sensível a Deus, acredite nele, não desanime, mantenha firme.
Quando alguém dizer que teu filho não tem mais solução, acredite que tem, tá? Fica firme no Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Não deixa de se inscrever nesse canal, tá? É verdade. Porque, olha, nós temos bastante gente, inclusive, você dá um toque pro... É Matheus? Não é Matheus? Murilo. Murilo. Que eu aguardo ele aqui um dia. Tá, falo sim pra ele. Tá? Saudade dele. Eu via... são 3 baixinhos, era baixinho. 3. A Bíblia, o paletó que ele usava era maior do que eles. Era mesmo. Os 3. O João. O João. Eu não lembro do nome. João, Murilo e o Matheus. Isso. Eles iam na igreja, rapaz. E aquele pedacinho de gente, assim, eles eram pequenininhos. Aquela Bíblia grande, os paletó grandes, com Jesus. Ao que ele chegava, a igreja pegava fogo, rapaz. Só pelo tamanho dele, do jeito deles. É bênção. Que Deus continue abençoando cada um deles. Amém. Jesus. E nós agradecemos vocês. Amém. tá? Nós que agradecemos. Obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, fortalecendo cada dia Amém, mais Jesus. e dando cada dia mais sabedoria, né? E continua assim, passando aquilo que vocês podem, ajudando aquilo que vocês podem.